Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal Focalizando a Seara. Nosso intuito é falar para a igreja do Senhor, essa igreja viva, essa igreja militante, essa igreja que marcha para a glória, para o reino do nosso Senhor. E quero nessa oportunidade deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes disso, queria te convidar a você se inscrever em nosso canal, pedir que você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, fazendo a sua inscrição. E também, muito importante, que você não deixasse aí de acionar o sininho, para que todas as vezes que eu postasse aí um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Que a presença do nosso Deus possa estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra muito importante. Essa palavra nos ensina muito para esses dias em que nós temos vivido. Já na época, já era um fato que acontecia na vida das pessoas. E esse homem, a sua atitude, o rei Saul, vai nos ensinar muito com a sua atitude, com o seu comportamento, com a sua decisão. Então eu quero que essa palavra possa falar no seu coração. Quero meditar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, o versículo 8 e o versículo 9. Ainda que essa história se desenvolve por mais alguns versículos, mas eu quero me atentar para esses dois versículos, que é o ponto central de tudo que aconteceu na vida do rei Saul. O versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 13 de 1 Samuel nos diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quero me ater nesses dois versículos, porque esses dois versículos é a base de tudo aquilo que aconteceu dali para frente no reinado de Saul. Um homem que tinha tudo para ser um grande rei, para ser um grande referencial, para ser aquele que foi o primeiro rei da história de Israel. Então, com tudo isso, esse homem ele era para ser ali o exemplo, o referencial. Mas, infelizmente, por uma atitude, esse homem ele perde tudo que tinha planejado para a vida dele. Talvez ele não tinha planejado, mas Deus havia se planejado isso para ele. Ainda que tinha sido o povo que desejou ter Saul, mas Deus aprovou a decisão do povo. E Deus ia honrar esse homem se ele tomasse a atitude de poder glorificar a Deus com as suas decisões. Mas ele toma a decisão errada. E eu queria falar sobre esse homem, sobre essa sua atitude, em que hoje nós vivemos de uma mesma forma. Nós vivemos num ponto em que existe uma preocupação, e essa preocupação traz ansiedade, e essa ansiedade traz precipitação. A palavra de Deus, meus queridos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 18, naquele sermão do monte, Jesus, ele mesmo diz com seus próprios lábios: nenhum jota, nenhum tio se omitirá dessa lei e da palavra. Vai passar o céu, passar a terra, tudo, mas vai permanecer. Então, se existe uma coisa em nossas vidas que nós como cristãos, ou você não como um cristão, em que precisa confiar, é naquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai se cumprir.
Nós vemos o exemplo quando Jesus ele foi arrebatado aos céus, ele foi levado à sua ascensão aos céus. A última palavra dele para os discípulos, no livro de Lucas, no capítulo 24, lá no versículo 54, ele diz o seguinte, versículo 49, me perdoe. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse para os discípulos: eis que envio a promessa sobre vós. Mas, olha o que o nosso Deus diz, irmãos. Muitas vezes precisamos atentar para esse mais do nosso Deus, irmãos. Esse mais que nós queremos, mas não estamos preparados, mas não estamos fortificados, mas não estamos atentos, mas estamos dispersos. E Jesus disse: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O interessante, irmãos, que esses discípulos não ouviram essa palavra como nós ouvimos, de uma palavra escrita, de um testamento deixado para nós. Eles ouviram dos próprios lábios de Jesus Cristo: envio sobre vós a promessa, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Esses homens eram para ficar ali atentos, ficarem em Jerusalém, ficarem na posição, ficaram na chamada dispersão, esperando, aguardando que a promessa se cumprisse. Mas de repente, nós vemos esses discípulos começam a voltar para os seus afazeres do dia a dia. Pedro volta para pescar, outros voltam para as suas atividades do dia a dia, até que Jesus ele aparece naquela passagem com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos iam para Emaús, voltando para Emaús, para a sua cidade, e Jesus se aparelha com eles, conversando do que estava acontecendo, que ele viu a tristeza nos seus corações. Eles ainda questionam a Jesus, não reconhecem a Jesus. E ele diz: só tu que não sabe, não viu o que aconteceu em Jerusalém? Esses homens estavam saindo de Jerusalém para Emaús, era uma caminhada de 60 quilômetros de ida para Emaús. Cabisbaixos, abatidos, porque não conservaram a palavra ficar em Jerusalém. E quando eles chegam em Emaús, que eles entram, Jesus deu como se fosse para o outro lado, eles convidam Jesus para entrar, e quando Jesus entra, Jesus conversa, parte o pão, eles reconhecem Jesus no partir do pão, e Jesus disse: volta para Jerusalém e anuncia. E aqueles homens que andaram 60 quilômetros de para Emaús, têm que andar mais 60 de volta para Jerusalém. Olha que coisa desnecessária, poderia ter ficado na posição, ter ficado em Jerusalém, aguardado a promessa. E eles voltam para Jerusalém. E aí eles têm um encontro real com Jesus. O que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Saul ele perdeu a sua bênção, ele perdeu o seu reinado por apenas, talvez, alguns minutos, talvez alguns segundos. Esse homem ele não soube esperar. Você imagina se Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, conta a sua história, esse homem leproso, um general de guerra leproso, ele procura um profeta para orar por ele, e o profeta mande que ele vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes.
E ele chega às margens do Rio Jordão e vê aquela água suja. Porque era uma época de cheia, a água estava suja, barrenta. E ele arrasou no seu coração, dizendo que se na sua cidade tinha rios mais limpos, mais puros, límpidos. Mas o que Deus tinha com Naamã era no Rio Jordão. E ele desce. E ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira. Você imagina, esse homem ele mergulha a quarta, a quinta, e olha para a sua pele e continua leprosa. E ele dá o sexto mergulho e olha talvez para a sua pele ainda, continua leproso. Imagine se ele parasse nos 6 mergulhos, em que ele olha e talvez dissesse, não adianta nada eu fazer isso. Não vai se cumprir essa promessa de eu ficar limpo dessa lepra. E ele parasse naqueles 6 mergulhos. Mas esse homem, ele dá o 7º mergulho. Quando ele dá o 7º mergulho, ele volta à tona. Segundo a palavra, segundo a escritura, ele volta com a pele de um menino, limpa, purificada da lepra. Você imagine quando Deus manda Josué marchar 7 dias, 7 vezes, em volta das muralhas de Jericó. E no último dia, no 7º dia, eles não marcharam somente um dia, no 7º dia, eles deram 7 voltas em volta da cidade de Jericó. Você imagina se eles dessem vazão para o cansaço? Com certeza as pessoas que zombavam deles, talvez tendo como loucos. Imagina se eles não cumprissem nenhum ponto daquilo que Deus havia dito para eles. Marchar em silêncio. No momento exato, no 7ª volta, tocai a trombeta e gritai. Imagine se os homens não tocassem a trombeta. Imagine se eles não gritassem. Se eles não seguissem um ponto daquilo que Deus havia dito para eles. Com certeza, eles não venceriam aquela batalha. Eles não alcançariam a vitória. A muralha de Jericó não cairia. Os inimigos não seriam vencidos. E foi isso que aconteceu com Saul, meu querido, minha querida irmã. O profeta disse, em 7 dias eu voltarei. Olha o que diz o versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel deu um prazo de 7 dias. Mas Samuel não disse que ia chegar 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas da tarde. Talvez já estava chegando o final do horário de oferecer o sacrifício, mas não tinha terminado o horário de fazer o sacrifício. Ele poderia chegar faltando 1 minuto, mas ele ia iniciar toda a liturgia de fazer o sacrifício. Mas Saul, porque ele viu o povo de repente indo para suas casas, o povo se espalhando, o povo se dispersando, e ele toma uma atitude insensata, louca, de fazer aquilo que não lhe cabia. Mas quero que você entenda uma coisa. Não é somente pelo fato de Saul ter oferecido sacrifício que ele foi rejeitado, não. Mas pelo fato que ele tinha um profeta, ele tinha um sacerdote no seu reinado. Aquele sacerdote poderia estar com ele naquele momento. Mas o fato foi a desobediência de Saul. Foi a desobediência desse homem, desse rei. E a palavra de Deus diz que importa mais em obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas querem fazer sacrifícios de tolos.
mas não são obedientes. Muitas vezes o nosso Deus, irmãos, ele deixa algo, uma orientação para nossas vidas. E a pessoa acha que é pelo sacrifício. Eu estou fazendo isso, eu estou me desgastando nisso para o Senhor. Mas e a obediência? E a obediência? Deus não deu nenhum prazo. Deus não marcou nenhuma hora. Deus não vive dentro desse nosso... Deus não vive baseado no nosso cronos. Ele deu inteligência para o homem criar esse cronos de 24 horas, mas Deus não vive nele. A palavra de Deus mesmo nos fala sobre isso. Que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Como nós podemos entender o tempo desse Deus, irmãos? Então não posso dizer, irmãos, que Deus marcou uma data, Deus marcou uma hora. Quando Deus faz uma promessa em minha vida, o que eu tenho que fazer é esperar, é aguardar. E essa mensagem, ela tem, irmãos, um tema muito importante. Ela fala sobre o valor da exatidão. O valor da exatidão. É aquele momento, irmão, exato de Deus que vai acontecer. Vivemos hoje, irmão, pessoas numa preocupação muito grande. As pessoas se preocupam, ficam ansiosas e se precipitam nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas decisões. E nessa preocupação excessiva, e nessa ansiedade já criada no desejo que as coisas aconteçam de uma forma tão rápida, as pessoas se precipitam com suas palavras. Já não ouve mais Deus, acha que é Deus que está falando com ela, e já não é mais Deus, porque essa preocupação excessiva, ela criou uma ansiedade, e a pessoa ansiosa, ela já não consegue mais raciocinar com nitidez. Porque essa ansiedade, ela envolve o seu coração com vários tipos de sentimentos, vários tipos de reações. E toda essa atitude envolvida no emocional leva essa pessoa a se precipitar com uma decisão louca, insensata. Foi isso que aconteceu com esse rei. Nós temos o exemplo, meus queridos irmãos, do povo de Israel quando ele sai do Egito. Eu, quando passo por esse texto, que eu vejo aquela história, é como que eu digo sempre, eles já estavam sentindo como se sentindo o cheiro das águas, o cheiro da nova terra, a terra prometida. Eles já podiam olhar para o horizonte e começar a ver aquela terra prometida. Estava perto. Mas de repente se levanta aquela rebelião de Coré. Eles começam a falar de Moisés, que era um grande líder. Começa a razoar nos seus corações. E eles voltam para o deserto. Eu não sei o que é que está te preocupando tanto. Eu não sei o que é que está te deixando tão ansioso, tão ansiosa. Em que você talvez já se precipitou ou está a ponto de se precipitar com uma decisão. Mas se Deus te chamou para ficar nesse lugar, é para você ficar nesse lugar. Estive visitando a igreja alguns dias atrás e tive a oportunidade de pregar a palavra no culto. E eu disse uma coisa: o homem de Deus, a mulher de Deus, não procura a igreja. E nós vivemos hoje um momento em que as pessoas vivem procurando a igreja perfeita. Vivem procurando igreja
para se cumprir a promessa. Nessa igreja a minha promessa não vai se cumprir, e vai para outra igreja procurar outra igreja perfeita, outro líder perfeito, achando que a promessa vai se cumprir. A promessa não vai se cumprir. Vai fazer como o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, vai voltar para o Egito, vai voltar a caminhar no deserto novamente, naquelas terras áridas, porque não soube esperar o tempo de Deus. Eu disse o seguinte: o homem de Deus, a mulher de Deus, eles não procuram a igreja perfeita. Eles são enviados para uma igreja. E quando eu sou enviado para uma igreja, eu não vou encontrar uma igreja perfeita, mas é naquela imperfeição daquela igreja, é ali que Deus vai me levar para trabalhar, no ponto em que Ele quer que eu trabalhe, para aquela igreja, ela possa ser perfeita para Cristo. Eu vou ser mais um instrumento, dentro daquele corpo, daquele ministério. E o que nós vemos hoje, são pessoas dessa maneira. E é isso que aconteceu aqui com Naamã, quando eu disse acerca da história de Naamã. Se Naamã procurasse, voltasse para a sua cidade, para aquelas águas perfeitas, límpidas, claras, que podia beber, ele ia ser curado da lepra? Não. Talvez você está aí deixando a sua igreja, deixando o seu ministério, abandonando o seu ministério, porque tem defeitos. Porque o teu líder, talvez, ele tem defeito. Qual líder? Qual pessoa que não tem defeito? Qual servo de Deus que não tem defeito? Às vezes o defeito está em mim. Eu estou procurando um defeito no meu líder. Mas o meu ego, ele acabou que ele se inflou tanto, em que não deixa eu ver o meu defeito. Eu prefiro olhar para o defeito do outro para poder esconder o meu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não procure uma igreja perfeita. Seja uma igreja perfeita. O que Cristo prometeu, não adianta estar procurando a igreja perfeita. Se vai se cumprir, tem que se cumprir onde você está. Onde você está, onde você realmente saiu. Mas vai ter um tempo agora. A promessa, ela vai se cumprir. Mas tudo tem as consequências, como Saul teve a sua consequência. Saul devia esperar até o último instante, por causa de alguns minutos, como eu disse no início da mensagem, por causa talvez de alguns segundos, aquele homem, ele perdeu a sua bênção. Talvez até o que você está querendo está certo. O que Saul queria estava certo, mas estava errada a sua posição, errada a sua decisão. É isso que você está querendo, está certo, mas é o momento? Não é o momento disso. Espera no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do nosso Deus e essa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando nós fazemos as coisas e nós temos paz, é porque é de Deus. Mas se algo me incomoda, se está sendo um peso, se não está tendo paz naquilo que está fazendo, é porque não é de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero nesse momento ministrar a Tua graça, a Tua palavra, a Tua bênção no coração desse irmão, desse líder, desta líder, deste homem, dessa mulher que está tão preocupado, e essa preocupação se tornou uma ansiedade, e essa ansiedade não deixa eles pensarem direito, pensar com nitidez, pensar com sensatez,
Pensar, ó Deus, com a tua palavra, com a tua presença, meu Deus. Isso, meu Deus eterno, está a ponto deles se precipitarem, meu Deus eterno, por um caminho errado, por uma decisão errada. Eu quero pedir que agora, nesse momento, ó Deus, acalma o coração dos teus filhos. Leva essa paz, meu Deus eterno. Leva a tua presença agora sobre as suas mentes, seus corações, ó Deus eterno, e deles a vitória, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Eu oro, eu os abençoo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.